Corinthians, hein? Lingard ganha moral, vai jogar, é isso? Vai jogar na próxima rodada? Vamos lá. A janela fechou, o Corinthians também não trouxe... Isso incomodou o Dorival, hein? Ele já estava falando que ele queria se desse mais um atacante e tal, mas o Dorival tem que entender que a situação do clube que ele tá, né? Não tem jeito. Situação difícil, acho que o Corinthians, repito o que eu venho falando. Ele tem um elenco muito mais forte do que poderia ter diante da situação que tá. Acho que as contratações foram boas. De verdade, assim, eu fico pensando, o Dorival, caso ele saia um dia do Corinthians, ele vai para outro clube. Qual clube que vai dar um elenco melhor do que esse para ele trabalhar? Ele vai voltar pro Flamengo? Não. Dificilmente. Pro Palmeiras? Não. Aí teria quem? Talvez o Fluminense, se ele fosse assumir o Fluminense. Dá discussão, hein? Poderia ter, eu acho que sim. O Grêmio, que contratou muita... Olha, para aí, hein? Quase mais ninguém. Então, de verdade, eu acho que ele reclama um pouco aí nesse caso de barriga cheia, sinceramente, porque eu acho que o Corinthians mantém a mesma base há 2 anos. Eu acho que tem um elenco de razoável para bom. Não é da qualidade do Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que é de razoável para bom. E essa é a situação que é. Então não trouxe ninguém. A notícia da manhã é a possibilidade do André agora de novo ser negociado com o Milan. Nosso copeiro Bruno Andrade da ESPN trouxe a melhora da proposta do Milan. Então era 15 e 2 de bônus. Agora virou 18 e 4 de bônus. É uma melhora considerável, já é alguma coisa muito melhor. Acho que dá para ser um pouquinho, talvez, melhor. Posso ser ali numa última... 20 mais 2 de bônus, me dá mais 2 fixo aqui, vai para 2 de bônus, não 4 de bônus. Ou o jogador abre 10% para a gente guardar para o futuro. Eu aceito esses valores, só abre mão, o staff tem 30%. Esses 18 de euros mais 4 é por 70%. Se você colocar na frieza do número, peraí, se eu fizer... como se fosse 100%, nós estamos falando de quase 30 milhões de euros. Não é um valor desprezível a partir do momento que 70% é 18 mais 4. Não é desprezível, eu sei disso. Melhorou bem assim a proposta do Milan, de acordo com o Bruno Andrade. Vamos ver qual a decisão da diretoria. Talvez agora vai ter a liberação, claro, na janela e tudo mais, mas essa é a notícia da manhã, essa possibilidade do André de novo ir para o Milan, que aumentou a oferta. O Lingard vem treinando, já tem ali mais de 15 dias, quase 20 dias de treino, eu acho, já deu. E ele vai para o jogo, se nenhuma intercorrência acontecer no treino de hoje e de amanhã, que são os últimos 2 treinos, vai para o Maracanã com possibilidade de estrear, porque o Memphis está fora, está lá na Holanda. Aliás, foi hoje no CT, segue o tratamento dele lá com a lesão muscular. Estou imaginando que vai jogar Lingard e Yuri Alberto no ataque, acho que esse é o ataque titular para esta quarta-feira, se nenhuma intercorrência acontecer. O Caio César ainda não deve voltar, então devem ser os dois aí mesmo para essa partida e vamos aguardar. Só para fechar o lance que você chamou naquela chamada inicial do Stabile, o que acontece, eu expliquei aqui uma vez, existe uma dúvida se ele pode ou não ser candidato. E por que isso acontece? Existem 2 momentos da vida dele que ele vira presidente do Corinthians. O primeiro é aquela interino, quando o Augusto cai e ele assume interinamente. Ponto 1. Ponto 2. O Conselho e a Assembleia Geral vai lá e fala, é isso mesmo, Augusto, você está fora. Puf. Aí ele vai assina o termo de posse como presidente do Corinthians. A dúvida é, se esse primeiro momento já começou a contar ele como presidente, ele sendo interino, ou se o segundo momento. Se contar o segundo momento apenas, como vale a posse, ele tem direito de ser presidente pelo estatuto. As datas, a data mínima, ele vale. Se contar o primeiro momento que ele vale que ele começa como interino, ele está proibido pelo estatuto. Então, há uma dúvida jurídica, vai ter advogado que vai falar, não, vale quando ele já assumiu interinamente. Vai ter outros que vão falar, não, isso é igual à política do país. Quando toma posse, seja qual for cargo, deputado, só vale quando toma posse. Então vai ter por isso que há essa dúvida do ar, que ninguém tem noção. E de verdade, assim, tem caras dizendo, não vale quando ele já toma o interinamente. Não, vale quando ele toma posse. Então há uma dúvida jurídica, a gente não sabe nem se ele quer. A gente sempre imagina que o bichinho do ego ali pique no dirigente, ele vai querer. Só que estatutariamente não se sabe ainda qual dos 2 momentos vai acabar valendo. Se prevalece o interino
ou se prevalece só quando toma posse, um dos dois não vai poder. Olha, ontem teve... Só uma coisa, olha aí, ó. Ele Olha o tem Stabile mesmo, aqui, tá aí. tem um fone do verso, hein? Exatamente. Você viu ali, A mas pegada do É verso. isso aí. Olha, ontem... Situação do meio-campista André. Será que ele vai embora, Salazar? A proposta melhorou do Milan? Aí é que tá, né, Michele? Boa noite mais uma vez para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva, para você, Michele. Negociação a gente sabe como é que é, né, Michele? Cada dia uma novidade, a cada reunião, a cada conversa interna entre os clubes, tudo pode mudar. O Corinthians tem a esperança de que o Milan apareça com uma proposta melhor, como nós informamos, inclusive, ontem aqui no Gazeta Esportiva, mas tivemos a informação de que de ontem para hoje houve uma reunião entre os dirigentes do Milan e o clube italiano, segundo a nossa apuração aqui da TV Gazeta, decidiu que vai aguardar a Copa do Mundo e a janela do meio do ano. Isso significa que a tendência é de que o Milan não suba a proposta neste momento, que o Milan não apresente uma nova proposta neste momento. Lembrando que a última chegou a atingir 18 milhões de euros, contando bônus, bonificações ali por metas a serem alcançadas. Seriam, na verdade, cerca de 15 milhões de euros para a mão do Corinthians. O Milan decidiu agora dar um passo para trás, analisar, esperar a Copa do Mundo, a janela, para então avaliar novamente se vem forte para levar o André para a Itália. Michele. Muito bom, Salazar. Então quer dizer que o Milan dá uma recuada, fala que vai esperar a Copa do Mundo, não aumenta a proposta. E aí eu pergunto para o jogador, para o Milan, Miller, que entende muito do Milan também. Miller, 18 milhões de euros pelo volante André, do Corinthians. Mas aí o Corinthians ia receber em 3 anos, né? Mas pensando que fosse à vista, é um valor a se considerar? Tem que vender ou não tem que vender? Olha, Michele, a proposta era baixa, né? Pelo talento que é o André, jovem jogador. Só que tem um detalhe aí, o Milan não vai aumentar a proposta, até porque o Milan está certo, né? O Corinthians tinha aceitado a proposta inicial, aí deu para trás. Por isso que o Milan ameaçou ir para a FIFA. Então o Milan não vai aumentar a proposta simplesmente porque o Corinthians tinha aceitado a sua primeira proposta. Dado okay. Exatamente, como é que ele vai aumentar? Não tem condição. Então, por isso que o Milan, como disse o Salazar, vai permanecer com a mesma proposta. Quer vender por esses 18 milhões? Eu compro, como foi acordado anteriormente. Já que vocês não querem vender, querem mais, então eu não vou comprar mais. Mas o Corinthians está absolutamente coberto de razão nesse caso, muito por mérito do Dorival. Naquela entrevista coletiva que a gente acompanhou ao vivo aqui no Mesa Redonda da TV Gazeta, o Dorival ele externou que o negócio seria uma furada para o Corinthians. Houve uma crise interna, o Corinthians recuou e aí o Milan, a partir de agora, se realmente quiser o jogador, está claro e evidente que naqueles moldes não vai acontecer. Ele pode até não aumentar a proposta. A proposta não chegou. Onde há fumaça, há fogo. É claro, se for fazer uma nova proposta, será com a abertura da janela, porque ali o negócio pode ser concretizado. Mas o que é importante para o Corinthians nesse momento é que por esse valor não sai, pela condição que foi apresentada não sai, e isso seria muito ruim para o Corinthians. Mas tinha aceitado, Rá, isso que eu tô falando. Ok. Isso é institucional. Como é que o Milan vai aumentar a proposta? O Dorival tá certo. Perfeito, é isso. Mas o Corinthians está errado, de certa forma. Claro. Está errado, porque o Corinthians fez uma corrigiu a proposta. rota, gente. O Corinthians corrigiu a rota. Eu entendo, mas você Será que corrigiu a tempo? Porque sabe que nessas propostas tem e-mail, tem assinatura de pré-contrato. Sabe como é que é? Mas parece que não tinha assinatura do presidente ou de quem. O negócio parece que no campo jurídico, Miller, não evoluiu, corria. Existia o risco de repente, que fosse a FIFA o Milan, mas o Milan tirou o pé, acho que não estava embasado legalmente para isso. E agora, pensando pelo lado do Corinthians, o bom é que se o negócio acontecer, tem que ser bom para o Corinthians também, não só para o André, para todas as partes. E do jeito que estava alinhavado o negócio, era um negócio ruim para o Corinthians. Era bom só para o Milan e para o André. Para o André é muito bom, Milan. Claro. E para o Milan? Futebol europeu, Itália. A cabeça fica atrapalhada numa situação como essa? Até certo ponto o jogador fica chateado sim, até porque ele já tinha recebido a notícia que ia para o Milan. Os seus empresários disseram, olha, fechou o negócio, o Corinthians aceitou e você vai ser vendido. Depois
que o Dorival dá aquela declaração, o Corinthians recua, claro, de certa forma, frustra o jogador, mas ele sabe que ele é jovem, bom jogador e tem um futuro grande ainda na Europa. Eu acho que a proposta ela seria boa para o André apenas no aspecto financeiro. Porque Sim, claro. Ir para o futebol europeu e escantear o garoto lá, que ele vai ter muito mais visibilidade com o Corinthians e se valorizar ainda mais. Mas enfim. Bom, tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Salazar, como é que tá a lista de jogadores que podem ser negociados pelo Timão? Michele, o Corinthians tem de fato ali alguns jogadores com mais potencial de vendas. E por que o Corinthians se preocupa com isso? Claro que o ideal seria não desmontar o elenco, não perder os seus principais atletas, mas a própria previsão orçamentária apresentada por essa gestão e aprovada no Conselho Deliberativo diz que o Corinthians até dezembro tem de fazer 151 milhões de reais em vendas de atletas. Portanto, vender é importante. O Corinthians entende, vou mostrar uma telinha para vocês, que tem alguns atletas com maior potencial e o Corinthians estipulou alguns números internos. Não é o valor da multa. É o valor que o Corinthians entende que dá para fazer negócio. Por exemplo, Breno Bidon. O Corinthians quer, pelo Breno Bidon, 150 milhões de reais, cerca de 25 milhões de euros. A multa dele para o exterior é de 100 milhões de euros. Mas o Corinthians entende que se para o clube, só a parte do clube, chegar 25 milhões de euros, aí 150 milhões de reais, dá para fazer negócio. O mesmo vale para Yuri Alberto, que o Corinthians avalia que também vale esse valor para o Corinthians, para o clube. Lembrando que o Corinthians investiu em jogadores cerca de 12 milhões de euros pelo Yuri Alberto e detém 50% dele. 120 milhões de reais, 20 milhões de euros é o que o Corinthians quer para liberar o André. O Guinegão, que o Corinthians já chegou a recusar uma proposta de 18 milhões de euros, o Corinthians entende que se essa proposta chegar aí aos 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, dá para fazer negócio. E o Hugo Souza, o Corinthians recentemente recusou uma proposta de 10 milhões de euros, também do Milan, 60 milhões de reais, mas após a Copa do Mundo, na próxima janela, o Corinthians entende que se não chegar nada mais vantajoso do que isso, também dá para fazer negócio. Lembrando que o zagueiro Murilo, que jogou no Corinthians, está no Nottingham Forest da Inglaterra, ele está em negociação, pode ser vendido do Nottingham Forest para o Liverpool. E se isso acontecer, pelos números que estão sendo cogitados lá na Europa, o Corinthians pode arrecadar aí também cerca de 60 milhões de reais, o que ajudaria a bater essa meta aí que o Corinthians precisa de 151 milhões até dezembro. Michele. Muito obrigada, Salazar. Então temos os nomes: Breno Bidon, Yuri Alberto, o André, o Guinegão e o Hugo Souza. Esses 5 nomes são os atletas mais vendáveis e cobiçados externamente do elenco do Corinthians. Primeiro, que se vender os 5, vai ter dinheiro, mas vai acabar com a equipe, né, Miller? Né, Garrafa? Exatamente, com certeza. Aí não dá para vender os 5, né, Garrafa? Se você tiver que fazer uma escolha, porque a escolha pelo aspecto financeiro, você precisa fazer caixa, Tem que fazer 151 eu colocaria de jogadores fundamentais para mim no Corinthians, que eu não abriria mão. Yuri Alberto e o goleiro Hugo. Eu também. Você vender o Hugo, você encontrar uma reposição para o Hugo, hoje é muito difícil. Não, o raio não cai 3 vezes. Então, esses dois aqui eu não liberaria. E aí ficariam aí, né, Bidon, André e o Guinegão. O Guinegão acho que dá para fazer negócio, é um garoto ainda que que tem um futuro promissor, que tem a sua qualidade, mas que não aflorou, já que você precisa vender. Então eu liberaria, se fosse o caso, se surgisse uma proposta, o Guinegão. E aí uma briga boa, Bidon e André, são 2 belíssimos jogadores. Qualquer um desses aqui faria falta, mas Bidon e André, complicado, viu, Miller? Eu, sinceramente... Mas o Corinthians, eu acho que já poderia ter vendido o Guinegão. 18 milhões de euros? Pô, ele jogou poucas partidas. Quer 20? Quer Exatamente. 20? Eu acho que por 18 milhões, o Guinegão deveria ter sido vendido. Mas é que não chegou nenhuma proposta. O Salazar disse que chegou uma proposta de 18 e o Corinthians recusou. Segundo o Salazar falou agora na sua fala. Chegou, e aí o Corinthians... Aí deveria ter vendido. Aí o Corinthians... Em se confirmando essa proposta, aí sim. E aí o Corinthians não quis 18, quer 20 milhões. Pelo o Corinthians Guinegão. quer 20 milhões pelo Guinegão, pelo André. Tem que valorizar. E, garoto da 10 base. pelo Hugo, caso não venha uma proposta melhor depois da Copa, entendeu? O que vai prejudicar o Corinthians, com certeza, será a venda... Suposta venda do Yuri Alberto e do Hugo. Para mim, Yuri e Hugo são jogadores assim impensáveis. Saindo do elenco, vai realmente trazer vai impactar muito. Vai diminuir muito a qualidade do time. Essa proposta do Guinegão foi no ano passado, tá? Agora, então, é o seguinte. O Corinthians precisa de 151 milhões, certo? De reais. Confere?
Então, se vender um jogador aqui, por exemplo, o André, com mais. Se vender 2, o André e o Guinegão, já ultrapassa esse valor. Contando, claro, com essa grana que pode entrar do Murilo, como o Salazar falou. Se entrar essa grana do Murilo, tá dá uma aliviada, você pelo menos 2 jogadores aqui para que o Corinthians Eu acho que o tenha uma vida saudável, vai ter que vender. Acho que o jogador aqui, Michele, que vai ser vendido primeiro, para mim, vai ser o Bidon. Para você, e se você for... Bom, quem você acha que vai ser vendido primeiro é o Bidon? O Bidon, porque ele é um excelente jogador. Ele tá mais na frente. Ele é jovem, Ele tá adiantado. ele Mas tá não é o muito André? valorizado. Não é o André? Sim, o André teve a proposta que foi acho que é o do André. Milan, mas eu acho que o Bidon vai receber uma proposta muito maior. Agora, se vocês fossem o Corinthians e você tivesse que vender um jogador desses 5, qual você vendia? Eu como presidente, claro, de imediato, o Guinegão. Guinegão. Porque ele não vai fazer falta no time Na titular. equipe, tá. E você, Rafa? Ele não é titular nesse momento, né? Ele é uma opção. Mas eu não entendo que teria que liberar também. O ideal seria não liberar nenhum desses jogadores. São jogadores importantíssimos, assim tem como o jeito, Guinegão. né? Mas como tem que liberar, então você vai excluindo. Ó, o Guinegão ainda não se firmou como titular. Então o Guinegão poderia ser a primeira opção. Mas vamos torcer para o Guinegão continuar no Corinthians e fazendo os gols que a torcida tanto espera. Ô, Miller, posso só vou perguntar uma coisa pro Miller, depois ele responde. Quando um atleta tá indo, tipo Guinegão, menino, jovem, né? Tá indo pra fora, qual é o melhor destino pra ir? Daqui a pouco você responde. Então, por exemplo, na Europa, é Ásia, é África, e qual país, né? Ele vai falar, porque Miller, conhece muito, já foi pra muito lugar desse planeta Terra. Agora, o São